Cara, eu analiso muito, mas muito mesmo, o comportamento da pessoa durante todo o meu processo seletivo. O meu processo seletivo, ele é difícil. Ele tem inúmeras etapas, a pessoa tem que fazer prova, tem que fazer entrevista, tem inúmeras etapas. E todo momento, o que eu mais avalio é o comportamento dessa pessoa. É o como ela está se portando perante a minha empresa, do tipo, se ela respeita os prazos que eu dei. Então, para fazer uma prova do processo seletivo, tem prazo. Se ela não respeitou o prazo, se ela perdeu o prazo, entregou 15 minutos depois do prazo máximo, já era. Não vai entrar na minha empresa. Porque o comportamento dela não está condizente com aquilo que a gente precisa. Sim. E aí, quando a gente coloca essa pessoa para dentro, e às vezes você faz um processo seletivo e ele é muito redondo, tal, mas tem gente que no processo seletivo ela acaba inflamando, né? Ela quer a pessoa mais maravilhosa começa do mundo. Começa a coisa ali e vai, meu Deus, aí pronto, muda tudo. Depois que começa, já mudou. E depois que começa, aí você vê assim, não, peraí, não era bem assim. Não era assim. E aí, o que você tem que fazer, então, quando isso acontece? Primeiro, você tem que avaliar se a pessoa está tendo um desvio de comportamento a fim de prejudicar a cultura da sua empresa. E o que é prejudicar a cultura da sua empresa? Cada empresa ela tem um jeito de ser. É um jeito de... E essa cultura ela é simplesmente o reflexo dos sócios. Reflexo de quem está ali à frente. E se você vê a cultura da empresa não está sendo respeitada, então, muitas vezes não tem como recuperar. É realmente demitir a pessoa, promover ela para o mercado de trabalho. Para o mundo. Promovê-la para o mundo. Porque ela está com um desvio de comportamento. E o comportamento é muito difícil de ser mudado, ainda mais quando você precisa de agilidade. Mas agora... E também você precisa avaliar o comportamento. Se é um comportamento do tipo, putz, a pessoa tá roubando dentro da empresa, cara, não tem conversa. É crime, né? Agora é porque a gente sabe que existem falhas. Sim. Por outro lado, a gente... ninguém é perfeito, etc. Então, falhas vão existir. Por outro lado, questão de postura, principalmente, acho que... Por exemplo, muitas pessoas, você vê vaga de emprego clichê que exige experiência. Uhum. Mas qual é a experiência? Às vezes uma pessoa menos experiente, que tem uma vontade, uma garra de crescer, vai ter uma curva de aprendizado menor. Uhum. Então, às vezes é interessante isso, você ver experiência, postura, como a pessoa está querendo fazer a coisa dar certo, né? Exatamente. Que é o principal ponto. E isso também depende muito da vaga. Se são vagas mais iniciais... Não tem problema a pessoa não ter experiência. Eu contrato muitas vezes mais pelo comportamento, pelas soft skills que aquela pessoa tem, do que a habilidade em si. Porque a habilidade em si, ela vai aprender. Eu tenho muitos processos dentro da minha empresa, então eu sou bem tranquilo com ela aprender o trabalho em si. Agora, se é uma vaga, por exemplo, de um gerente de marketing, um head de marketing, essa pessoa ela já tem que ter tem que saber o que está fazendo. Tem que saber, tem que já ter quebrado a cara. Então, porque senão eu vou gastar muito tempo para que essa pessoa... Porque todo funcionário, ele entra na empresa dando prejuízo, né? Você está investindo nele. Você está investindo o tempo, recurso e treinamento. Então, evidentemente, uma hora você espera que esse retorno... Que você tenha um retorno sobre essa pessoa. Sim. É como funciona. Todo mundo que tá ali, até os sócios, tem o ROI do sócio, né? De cada pessoa que tá dentro da equipe. Concordo. Então, assim, quando essa pessoa ela entra dentro da sua empresa, por exemplo, um gestor de marketing, onde o salário é mais alto, então ela tem que dar o retorno mais rápido. Então, consequentemente, ela precisa ter mais experiência, ela precisa ter quebrado a cara, ela já precisa ter feito campanhas, porque senão o seu investimento, você tá investindo muito alto. Você pode arriscar, você fala assim, não, eu acredito muito nessa pessoa, acho que ela combina muito e tal, mas você está arriscando mais. E aí uma coisa até importante, que às vezes, esses dias eu estava até conversando com uma amiga, que uma amiga falou assim, Débora, eu tô precisando contratar um gestor aqui para a empresa. Como que eu faço? Me dá a dica aqui. Isso que eu ia perguntar, porque tem muita gente que começa como dono, faz tudo, geralmente é assim. Eu comecei assim, eu editava meus vídeos. Faz parte. Hoje não, já tenho editor. Mas a pessoa ela não sabe virar essa chave. A pessoa, às vezes, ela fica um eterno empregado da própria empresa e não sabe delegar, não sabe fazer nada.
Vamos continuar aí. O primeiro passo de um TDAH é o mais importante. Muitas vezes é a diferença entre você procrastinar o dia inteiro e você realmente fazer alguma coisa produtiva no seu dia, na sua semana ou mesmo na sua vida. Eu tenho uma caixa de ferramentas onde eu reuni estratégias que eu adquiri ao longo desses 40 anos de vida que me ajudam a ser um TDAH bem-sucedido. Essas ferramentas estão no link da descrição no Clube TDAH em Ação. Isso é uma dor, velho. É uma dor. importante. Não sei se você já passou por isso e você superou, ou você percebeu assim, não, agora eu tenho que ser... Já passei por isso, até porque eu sou muito executora. É uma coisa que tá na tua veia. O que você quer fazer. Por que eu percebi isso? Você falou dos cursos que você fez em inglês, quando na época que você ajudava seu irmão. Então você já tinha um negócio assim, cara, eu vou arregaçar a manga porque eu sinto que é por aqui. Uhum. E eu sei o que é isso, porque eu também sou muito executor. Eu acho que isso é um defeito, muitas aspas aqui, tá? Mas eu acho que isso é um defeito porque você não desliga de um operacional que às vezes tem um cara que é até mais competente que você. Você tem que pensar na estratégia, tem que pensar em outra coisa, entendeu? E isso é uma falha que alguns CEOs têm, alguns donos têm, no sentido de que o cara não consegue desligar de ser funcionário, de ser orelha, de fazer as coisas ali mais básicas e esquece do principal, né? O problema disso é que o dono, o CEO ali, ele vira o gerente. O topo, não, ele vira o teto da empresa. Porque não coloca alguém melhor que ele. E aí ele vira o teto, tá sempre aqui, ó. Sem bater. Cabeça. A empresa não consegue crescer, não consegue subir, porque ele vira o teto. E aí, só que isso Cara, isso é um insight muito poderoso. Muito poderoso. Vou fazer um reel sobre isso, tá, Eric? Legal. Muito bom. E aí, qual que é o problema? Como que resolve isso? É muito bom você ser executor. Você ser um sócio executor, você tá ali e ter uma execução alta. Até porque a execução é o que vai mandar no seu resultado. Só que você não pode ficar para sempre com a crença de que se eu delegar isso aqui e outras pessoas, né, da minha equipe... Por que as pessoas não querem delegar? Porque existe a crença de que vai vir uma pessoa e vai executar pior do que você. Isso é meio que uma certeza. Na cabeça do Mas empresário. Fato, vai acontecer isso. A pessoa, por exemplo, vai vir um funcionário, ele vai executar pior que você. É muito provável. Até porque ele, às vezes, não tem o tempo de experiência que você tem. Então, às vezes, eu vejo muita gente... Por exemplo, entra um copywriter lá na empresa. Tem 10 anos que eu faço isso. Eu não posso comparar como eu faria do que minha funcionária que faz há 2 anos. Então, assim, eu não posso chegar assim, nossa, como que fulano errou isso? Sendo que é uma coisa óbvia, básica. É básica pra mim que tenho 10 anos de carreira. É verdade. Então, precisa ter esse cuidado, sabe? De não achar que... porque eu vou delegar, as coisas vão ter resultados piores. E tudo bem, às vezes vai ter resultados piores, mas às vezes você precisa passar por isso porque você precisa crescer. Porque você precisa focar em outras coisas que vão dar a visão e vão dar a continuidade dentro do seu negócio. Perfeito. É claro que você precisa fazer processo, você precisa delegar bem, porque também não é só assim, já que eles vão executar pior que eu... Então, vambora, vai pra frente. Deixa de qualquer jeito. Não. É assim, eu sei que a minha equipe de marketing, hoje eu tenho equipe de marketing. Eu sei que eles não vão fazer uma copy igual eu faço. Mas mesmo assim, eu vou lá, eu reviso a copy, eu ensino para eles os pilares. Eu tô sempre de olho ali para que, eu falo assim, dando feedback para que eles possam corrigir, para que eles possam melhorar. A gente tem uma cultura muito forte de feedback dentro da nossa empresa. É meio que diário, digamos. Cara... É horário. Sim. Assim que terminar o podcast, eu vou dar uns feedback. Eu já vou mandar uns áudios aqui. Mas eu tenho muito isso, sabe? Eu gosto de dar feedback. Então, assim, pra mim é muito natural, sabe? Eu sei que tem pra gente que não é tão natural. Mas, além da gente... A gente tem dois tipos de feedback. Tem o feedback formal, que é aquele que a gente também faz. Isso é muito bom. Eu tava até... semana passada fazendo uma reunião com os meus gestores... Porque hoje na empresa tem eu e meu sócio, eu tenho os meus gestores e tenho a equipe operacional. Legal. Não é uma coisa de cima para baixo, mas hoje, passa pelo gestor. Hoje tem o gestor, que os gestores lidam com a minha equipe operacional. Legal. E eu lido diretamente com os meus gestores. E aí, eu tava conversando fazendo a reunião com os meus gestores semana passada, porque eu tô treinando os meus gestores o tempo inteiro, tô ensinando eles. E aí eu falei com eles, olha... Vocês não podem não valorizar o valor
que um feedback tem. Não menospreze o valor que o feedback tem. O feedback, ele tem um poder muito grande de mudar um comportamento, de melhorar uma coisa que, às vezes, o funcionário tá sempre fazendo errado. Você fala assim, putz, mas o fulano tá sempre errando nisso. Mas você deu um feedback? Você mostrou ali o jeito certo de fazer? Ah, não fiz. Então, putz, tá aí a resposta, sabe? E aí eu tava justamente falando isso. A pessoa não tá na sua cabeça. Às vezes as pessoas esquecem isso. O óbvio, ele também precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E várias vezes, às vezes. Várias vezes. É. Eu tava até... Eu não vou falar esse dado aqui, porque eu não tenho a certeza dele. Mas me parece, tá? Que às vezes você tem que falar 7 vezes, dependendo da pessoa, para até que ela... Para internalizar aquilo que você tá falando. E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que tá com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.